Olá! A cada hora, 8 pessoas desaparecem no Brasil. Adolescentes rebeldes, pais que fogem com seus filhos e assassinatos são alguns casos que contemplam essas estatísticas. Hoje, conheceremos a história de um proibido caso entre um professor e uma aluna. Um bilhete deixado numa gaveta diz: "Eu sei", e transforma a vida de Anderson numa insana obsessão. Se quiser saber o que vai acontecer, acompanhe o vídeo até o fim. Deixe o seu like e o seu comentário. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações. Compartilhe esse vídeo com quem gosta desse tipo de história. E não se esqueça de prestar bastante atenção, pois pode acontecer com você. O silêncio reinava numa sala de aula do Colégio Estadual Mário Quintana. A prova de língua portuguesa estava cabulosa, cumprindo a promessa do professor Anderson que alertava os alunos após consultar as horas em seu relógio. Senhores, vocês têm exatamente 10 minutos para terminar a prova. Houve um burburinho entre eles. Os que não tinham estudado ficaram apavorados e olharam para o professor, que apenas retribuiu com uma pequena careta que dizia: "Eu avisei, não avisei?" Anderson se sentou e lançou olhares tímidos a uma aluna bonita que se sentava na primeira cadeira no lado oposto ao seu. Luciene era uma jovem de 17 anos que adorava pintar os cabelos de vermelho e se maquiar como uma geisha japonesa. Era mais do que bonita. Chamava a atenção de homens bem mais velhos do que ela, e quando os olhos deles se encontraram, a adolescente lançou um tímido sorriso ao professor, que dissimulou, olhando novamente para o relógio. "Muito bem, senhores, fim da linha. Não se esqueçam de assinar e colocar seus números de chamada. Facilitem minha vida ao menos uma única vez." Um a um, os alunos foram colocando as provas sobre a mesa. Luciene foi enrolando para ser a última, e ao depositar a sua prova sobre as outras, aproveitou para fazer uma carícia na mão de Anderson, que estava próxima, e o professor retribuiu o tímido gesto. Contudo, houve um erro de percepção deles. Luciene não havia sido a última aluna. Fabiana, uma gordinha pálida dos cabelos negros, ainda estava sentada resolvendo as últimas questões da prova, e o que era pior, ela tinha um ângulo muito favorável para ter visto a troca de carícias. "Fabiana, o tempo acabou. Por favor, entregue a sua prova." Anderson dissimulava enquanto Luciene se apressava para sair da sala. Fabiana não fez caso. Já tinha resolvido a questão que lhe faltava, mas ao deixar a prova sobre as outras, lançou um olhar que fez seu professor de português se estremecer. Era um olhar acusador. No dia seguinte, ao fim do expediente, Anderson, que sempre pegava carona com Vilela, já que às terças deixava o carro com a mulher, entrou no gol do amigo tão pálido que parecia que tinha visto um fantasma. "O que houve, cara?" Vilela perguntou. "Eu estou fudido." "Fudido por quê?" "Porque descobriram." "Descobriram o quê, caralho?" "Que eu estou comendo a Luciene," Anderson quase gritou. Vilela sentiu um frio na espinha. De repente, o desespero do amigo passou a ser o seu. Se o que Anderson estava falando fosse verdade, ele estava em uma tremenda enrascada. Mas descobriu como? "Acho que a gente baixou a guarda." "Cara, eu tô muito fudido." Anderson socaria o painel do carro se o veículo fosse o seu. "Calma, calma e calma. Vamos pôr a cabeça no lugar. Primeiro, quem descobriu? Segundo, como pode ter certeza que essa pessoa sabe?" "Fabiana Guedes." "Porra, eu sou péssimo em gravar nomes." "A gordinha que todo mundo chama de Mortícia Adams." Vilela assentiu e perguntou em seguida: "E como pode ter certeza que ela sabe do seu rolo com Luciene?" Anderson contou o que havia acontecido no dia anterior quando aplicou a prova para a turma delas. Detalhou como Fabiana olhou para ele antes de sair da sala e passou para Vilela um pedaço de papel que encontrou dentro da gaveta da mesa horas atrás. "Eu sei, professor Anderson." Vilela leu em voz alta a frase escrita em fonte Time New Roman.
O hiato de palavras marcou o momento que Vilela levou para processar aquele bilhete e, enfim, ligar o carro e sair de ré pelo estacionamento da escola. Assim que cruzou o portão do Mário Quintana, disse, mas sem a menor convicção: acho que isso não prova muita coisa. Como não prova? Porra, Anderson, como ela pode provar que você anda comendo a Luciene só de ter visto vocês trocando carícias com as mãos? Aliás, seria a sua palavra contra a dela. Eu não sei, cara. Vamos eliminar as possibilidades. Luciene e Fabiana são amigas a ponto de uma confessar segredos para a outra? Duvido muito. Fabiana é muito isolada. Pelo que sei, seus únicos amigos na escola são aqueles maconheiros que vivem matando aula atrás da biblioteca. Muito bem, ponto para nós dois. Além do mais, acho que Luciene nunca contaria isso a alguém. A gente conversa bastante e ela é muito madura a esse respeito. Está vendo só? Para mim, isso já é mais do que suficiente. Mas vamos continuar. Vocês já foram vistos juntos por algum outro aluno fora da escola? Nem que seja conversando? Não, mas... Anderson forçou a memória. Mas teve um dia que ela me esperou perto da regional administrativa. Foi coisa rápida. Ela não levou menos do que 10 segundos para entrar no carro. Porra, cara, a regional fica bem perto da escola. E eu não sei disso? Caralho, estou com muito medo. Se isso vir à tona, acabou a minha carreira e meu casamento. Cara, fica tranquilo. Você não disse que ela não levou menos do que 10 segundos para entrar? Como alguém poderia reconhecê-lo em tão pouco tempo? Sei lá, alguém como Fabiana, que suspeitou na regional, confirmou ontem antes de entregar a prova e me enviou um bilhete hoje. Olha, Anderson, eu te entendo, cara. Acho que se eu estivesse no seu lugar também estaria apavorado. Mas vamos supor que Fabiana saiba do seu caso com Luciene. Que intenções ela teria lhe mandando um bilhete desse? Sei lá, garantir boas notas em português? Então dê boas notas a ela. Mas se eu fizer isso, estaria assumindo a culpa. Porra, Anderson, você não quer se convencer de que é inocente agora, não é? Em casa, Anderson mal tocou na comida e não trocou mais do que meia dúzia de palavras com a esposa. Pegou as provas e fez algo que nunca havia feito em 5 anos de magistério. Deu uma boa nota a uma aluna que não merecia. Na quinta-feira ele voltou à escola, mas não tinha certeza se queria sair do carro. Ele ficou por quase 10 minutos se olhando no retrovisor, encarando, naquele pequeno retângulo, o medo que ornava a própria afeição e deliberando sobre as piores possibilidades possíveis. Acabou saindo e invocando pensamentos positivos. Talvez Vilela tenha razão. Talvez aquele bilhete seja uma brincadeira idiota sem nenhum vínculo com o meu caso com Luciene. Contudo, não existe pessoa mais fácil de se enganar do que a si próprio. E no corredor que levava à sala dos professores, o diretor o interpelou. O coração de Anderson batia tão acelerado que dava a sensação de que explodiria a qualquer momento. O suor gelado escorria pelas suas têmporas e seu intestino dava pontadas em seu baixo ventre. Deus, ao menos me permita um pouco de dignidade nesse momento, que eu não cague nas calças. Porém, o assunto estava longe de ser algo relacionado a um proibido caso entre um professor e uma aluna. O diretor queria que Anderson desse umas dicas de redação para os alunos do 3º ano que iriam prestar o Enem. Meu Deus, Anderson, você está se sentindo bem? Hã? Sim, só dormi um pouco mal. Ele respondeu com as cores voltando à sua pele. Cara, você está pálido. Parece até que viu um fantasma. Tem certeza que está bem? Sim, só preciso beber um café. Então tá, posso contar com você para essa palestra? Claro. O auditório da escola não estava cheio, mas havia um número considerável de alunos interessados, incluindo Luciene e Fabiana. Ao colocar sua mochila sobre a mesa, Anderson viu que havia uma folha de papel sobre a cadeira e soube que não era uma coisa esquecida de outros dias. Disfarçadamente, ele virou a folha e leu o que estava escrito nela. O mesmo recado que havia encontrado na sua gaveta 2 dias atrás. Perguntou à turma se alguém tinha esquecido aquela folha ali, na esperança de que os alunos acusassem Fabiana com os olhos. Mas ninguém reagiu como esperava. Anderson se sentiu um idiota por ter perguntado aquilo. Está se desesperando. Isso só irá dar munição a ela. Após 5 minutos em que controlou o nervosismo e o medo, ele iniciou a palestra.
Senhores, a primeira coisa que vocês precisam saber é que escrever bem não é necessariamente escrever muito. A palestra transcorreu sem nenhum incidente, apesar dos olhares acusadores de Fabiana. Ao fim, um pequeno grupo de alunos se dirigiu até Anderson para tirar pequenas dúvidas que haviam surgido. Luciene foi um desses alunos. Esperou pacientemente a sua vez, e assim que ficou a sós com ele, foi surpreendida por um tom de voz que seu professor favorito nunca havia lhe dirigido até então. Você contou para alguém? Contei o quê? Ela dissimulou fazendo uma voz aveludada. Sobre nós, Luciene, o que mais seria? Deixa eu pensar. Ela se insinuava ao professor. Posso ter contado ou posso não ter. Não foi você mesmo que disse que quanto mais perigoso, mais prazeroso seria? Anderson se irritou e apertou o braço de Luciene com uma força desmedida, a ponto de deixar marcas na pele dela. Escute aqui, eu não estou brincando, é a minha carreira que está em jogo e a minha vida. Me solte agora, ela pediu. Não, me solte agora, senão eu vou gritar. Anderson levou um segundo para processar o fato de que se ela gritasse, sua situação se tornaria bem pior do que já estava. Ele a soltou e viu Luciene, vermelha de raiva, afastar-se, dando 4 passos para trás. Seu imbecil, quem você pensa que é? Eu não contei para ninguém, mas se você encostar a mão em mim outra vez, eu juro que... Luciene acabou deixando o auditório sem completar a frase que ficou bem clara, mesmo incompleta. Anderson, arrependido de ter agido assim com ela, socou a parede. O fim de semana acabou fazendo bem a Anderson. Ele colocou na cabeça que tudo aquilo acabaria quando Fabiana recebesse a sua nota e que Luciene aceitaria suas desculpas se explicasse a ela o que tinha acontecido. Na segunda-feira, a primeira coisa que fez foi entregar as provas aos alunos. Luciene havia faltado, provavelmente por não querer vê-lo depois do ocorrido de quinta. Mas quem não podia faltar estava lá. Graças a Deus, acaba hoje. Senhores, estou decepcionado com o rendimento da maioria. Espero que todos tenham mais sangue nos olhos no próximo bimestre e me entreguem um resultado bem melhor. Ao deixar a prova sobre a mesa de Fabiana, fez um pequeno afago no ombro dela e lhe teceu um elogio discreto em forma de recado. Muito bem, Fabiana. Parece que não haverá sustos em minha matéria nesse ano. Anderson pediu para que os alunos devolvessem a prova assim que fizessem suas próprias considerações, pois elas teriam que ficar arquivadas na escola. A maioria as colocou sobre a mesa do professor quase que imediatamente. Ao fim da aula, quando todos saíram, ele as recolheu, e enquanto caminhava para deixar a sala, viu um pedaço de papel caindo da pilha em suas mãos. Não, ele sussurrou quase sem ar. A mensagem naquele pedaço de papel havia caído para cima. Anderson sequer precisou se abaixar para ler. Anderson não trabalhou na terça, e na quinta-feira alegou uma indisposição para sair mais cedo. Contudo, não foi para casa. Estacionou o carro numa praça próxima à escola e ficou esperando por ela, enquanto fazia perguntas às quais não conseguia responder. Por que ela está fazendo isso? Quais são suas intenções? Havia uma atmosfera alternativa no interior do carro. O ar era pesado, opressor. Anderson, a cada minuto que permanecia respirando daquele oxigênio contaminado, se envenenava mais e mais. Definitivamente, aquilo tinha que ter um fim, e teria que ser naquele dia. Finalmente, deu as 15 horas. A turma de Fabiana e Luciene era a única do Mário Quintana que saía naquele horário às quintas-feiras. Anderson temeu que a sua jovem amante reconhecesse o seu carro mesmo de longe, mas ela logo correu para atravessar a rua a fim de pegar o ônibus que se aproximava. Uma situação que não havia pensado acabou sendo resolvida de uma forma rápida e simples. A sorte dele estava virando? O ônibus de Fabiana também não tardou a chegar, e assim que ela embarcou, o professor girou a chave na ignição e a seguiu. Fabiana desceu na igreja da Praça Matriz e se juntou a um grupo de amigos que usavam correntes, camisas pretas de bandas de heavy metal e que fumavam cigarros e bebiam vinhos baratos. Em meio àqueles adolescentes estranhos, Anderson quase acreditou que ela podia ser uma garota normal. Ela finalmente se levantou do gramado dando o último trago no cigarro quando os sinos da igreja badalaram às 18 horas.
Anderson ficou em alerta e a viu se dirigir até o ponto e esperar pelo ônibus que levava até a sua casa. Fabiana morava num bairro pobre, onde a iluminação pública ainda não tinha sido instalada. A rua de terra batida explicava o motivo pelo qual usava galochas em dias de chuva. Casas em construções e terrenos baldios eram a paisagem tomada pelas sombras de uma noite ainda jovem. O vento gelado de julho farfalhava as folhas das árvores altas, enquanto pequenas criaturas rastejavam pelo terreno irregular, sentindo as vibrações no solo. Ela cantarolava uma música que explodia no último volume dos fones de ouvido, e por isso não escutou o ronco do motor de um carro que avançou em alta velocidade e a atropelou. Anderson ouviu o baque surdo do impacto e do volumoso corpo de Fabiana rolando por cima de seu carro, percorrendo toda a lataria superior. Assim que parou, ficou estagnado com as mãos fixas no volante, olhos vítreos fitando o nada e a respiração quase nula. Reinava um silêncio brutal, onde apenas o cri-cri dos grilos era ouvido junto de seu coração acelerado e ritmado. Eu não acredito que fiz isso, eu não acredito. O professor ligou os faróis do carro e pelo retrovisor viu a silhueta de sua aluna estirada e imóvel no chão. Meu Deus, ela está morta. Desesperado e confuso, Anderson ameaçou manobrar o carro e dar o fora dali o mais depressa possível. No entanto, a voz racional dentro de si gritou e o impediu. Você está louco? Por acaso quer passar o resto da vida na cadeia? Por acaso pensa que tirar uma vida é simplesmente assim? Pare e pense, seu idiota. Você acha que vai garantir o seu emprego atrás das grades? Vai ajudá-la? Ela ainda pode estar viva. Anderson desceu do carro e correu até a aluna. Ao vê-la com os olhos arregalados e com uma faixa de sangue escorrendo por uma ferida aberta na cabeça, se horrorizou. A música alta que explodia naqueles fones de ouvido podia ser ouvida por ele. Não, 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 não! Ele abaixou tentando encontrar algum sinal vital. Mas Fabiana estava tão morta quanto o suposto segredo que ela sabia dele. O horror de ter um crime na consciência o fez gritar, mas seu grito aterrorizado fora abafado pelas mãos postas ante a boca. Com lágrimas nos olhos, ele recolheu o corpo e o colocou no porta-malas. Dirigiu até uma parte deserta da cidade, onde soltou o freio de mão e empurrou o carro até o fundo de uma lagoa. Eram 11 horas da noite quando um casal de idosos que dirigia por uma estrada pouco movimentada e mal iluminada se deparou com um homem balançando os braços no meio da pista. O homem ao volante pisou no freio contrariando a esposa, e se for um bandido, ela perguntara, mas não era. Por favor, poderiam me dar uma carona até a delegacia? Eu sofri um sequestro relâmpago. Anderson, com os olhos vermelhos de lágrimas, pediu. Na delegacia, ao lado da esposa que não demorou a chegar, prestou depoimento dizendo que fora abordado por 3 homens encapuzados e colocado dentro do porta-malas do carro, onde permaneceu por quase 7 horas. Eles não o obrigaram a sacar dinheiro em caixas eletrônicos, Sr. Anderson? O investigador quis saber. Anderson se estremeceu. Seu plano, que parecia ser perfeito, começava a mostrar as primeiras falhas graves. Não, eles só me puseram no porta-malas e me deixaram naquela estrada, sem o meu carro e sem nada. Estranho isso, porque sequestros relâmpagos costumam ter apenas a finalidade de coagir a vítima a sacar dinheiro. Olha, eu não entendo nada disso. Eu só quero ir para casa. Eu já contei tudo o que aconteceu. Ele apertava a mão da esposa. Tudo bem, Sr. Anderson. Iremos entrar em contato assim que soubermos de alguma coisa. Pedirei logo pela manhã as imagens dos radares para ver onde foi deixado seu carro. Acho que sua seguradora fará o mesmo. Anderson se estremeceu outra vez. Ele não dormiu naquela noite, e nem nas noites que sucederam a terrível quinta-feira. Logo, começariam a procura por Fabiana. E Vilela associaria o desaparecimento dela à sua história de sequestro relâmpago. Seria muita coincidência. Tenho que confessar o que fiz a ele e pedir que me ajude. Era uma saída. Na verdade, a única saída em relação a Vilela. E as coisas estavam mal explicadas demais para que ele não pedisse aquele favor ao melhor amigo. Por isso, foi trabalhar logo na segunda-feira. Tem certeza? Sua esposa perguntou. Sim, tenho. Procurou por Vilela assim que chegou na escola e disse que precisava falar com ele sobre um assunto muito importante. Na sala de aula,
Todos puderam ver como sua feição estava arruinada. O professor de português parecia ter envelhecido 10 anos em poucos dias. O fim de semana foi bom, hein, professor? Um aluno gozador disse para deleite dos demais. A notícia do desaparecimento de Fabiana ainda não tinha chegado. Anderson limitou-se apenas a retribuir a brincadeira com um sorriso amarelo. Sentou-se à sua mesa e viu a gaveta entreaberta, exatamente como na semana passada, quando viu pela primeira vez aquele bilhete. Começou a tremer e a suar frio. E se dentro dela houvesse outro? E se nunca tivesse sido Fabiana? Eram dúvidas pesadas demais para suportar, mas a verdade podia ser ainda mais cruel. Naquele dilema, ele segurou a alça da gaveta e empurrou com força para fechá-la. A mesa chegou a tremer.